programa que recria a história do município de Pato Branco é importante para todos os seus cidadãos. Nós, da Universidade Federal do Paraná, temos a certeza que, através do registro histórico, é que se podem fazer grandes avanços. Portanto, parabéns a todos aqueles que fazem deste programa um novo momento para a história do município de Pato Branco. A iniciativa da Prefeitura Municipal do Pato Branco, com a Rede Selinalta, nesse projeto Contando a História, é extremamente importante. Eu posso dizer, como professor da Universidade Federal do Paraná, da importância de se ter uma forma de aprendizado que não se restrinja apenas na sala de aula, mas que seja também uma forma de aprender ouvindo as histórias de pessoas que viveram a história. É muito importante ter um registro dessa natureza e com pessoas que participaram da construção da cidade, da construção da região, ouvindo as histórias de cada um contando a sua maneira nas diversas atividades que estavam desempenhando, aqueles momentos históricos importantes. O passado é importante para conhecer o presente e para projetar o futuro. Por isso, essa iniciativa é bem vista, é uma iniciativa de extrema importância para que melhore a qualidade e as condições de ensino das nossas escolas e, ao mesmo tempo, se forme também um cidadão mais envolvido com os problemas da sociedade. Considero esse trabalho, essa pesquisa, contando a história, essencial para a educação e para a cultura do nosso Estado. Nós, brasileiros, conhecemos pouco a nossa história e nós, paranaenses, também. E é impossível exercer plenamente a nossa cidadania, é impossível construir uma identidade cultural consistente se a história e se as raízes são desprezadas. Por isso, estamos trabalhando também na educação do Paraná com o nosso portal educacional. E o nosso portal, em todos os temas, em todos os conteúdos, ele tem uma referência à nossa história e à nossa realidade paranaense. Fica, portanto, aqui desde já o compromisso do secretário de Educação de incorporar esse belo trabalho no portal da educação que o Estado do Paraná está construindo. Fica o nosso convite e o nosso agradecimento. E eu tenho certeza que este esforço se somará aos esforços dos professores do Paraná para que na sala de aula, em cada sala de aula do nosso Estado, os nossos professores e os nossos alunos sejam capazes de discutir a sua história, discutindo a sua história, encontrar-se com as suas raízes, construindo uma verdadeira identidade do povo paranaense. É um prazer estar aqui com os telespectadores da TV Sudoeste, iniciando o projeto Contando a História, que é uma promoção da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Pato Branco e da Rede Selinalta de Comunicação. A proposta é registrar a história através de seus próprios personagens. São memórias vivas que ajudaram a construir a história de Pato Branco e do Sudoeste Paranaense. E o início desta série de programas é com o senhor Alberto Posa e o senhor Germano Corona, que foram líderes do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi extinto em 1964 pela ditadura militar. Começamos então com o senhor Alberto Posa, onde, aliás, está sendo gravada essa entrevista na residência do senhor Alberto Posa. O senhor tem uma história interessante, já de início, senhor Alberto. O senhor veio a Pato Branco vendendo gasolina. Em 1947, meu pai e eu carregamos 15 tambores de gasolina num caminhão e viemos a Concórdia. De Concórdia ouvimos falar de Pato Branco. Aí viemos para Pato Branco, vendemos a gasolina que nós tínhamos carregado e compramos cereais, feijão preto, que levamos a Lajeado, no Rio Grande do Sul. Posteriormente fizemos diversas viagens para cá e, como meu pai tinha vendido sua propriedade em Nova Brécia, nós mudamos para Pato Branco. Em 1947, quando eu cheguei em Pato Branco, o prefeito de Clevelândia era o senhor Crescêncio Martins. A gente sempre se encontrava de madrugada
na saída de Clevelândia, ele dirigindo um caminhão da prefeitura e tapando buracos nas estradas. Em 1950, teve a eleição para a presidência da República, com Getúlio Vargas de candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha sido apeado do governo pelos militares, e Bento Munhoz da Rocha, que era do partido do PR, apoiado pelo PTB e UDN. Vitoriosos, assumiram o governo do Paraná. Logo após a eleição de 50, em 51, houve a eleição para o município de Clevelândia. Na eleição de Clevelândia, o candidato era o Simval Martins de Araújo, pelo PTB, e Dr. Ari Valdir Greff, que era do distrito de Pato Branco, pela UDN, aliás, pelo PSD. O Simval era apoiado pela UDN também. O meu sogro, que eu casei só em 1955, o meu sogro era vereador de Clevelândia, pela UDN, porque aqui em Pato Branco, na época, não existia PTB. Com a eleição de Clevelândia, vitorioso Simval Martins, o grupo de Clevelândia anterior, que estava no governo, criou o município de Pato Branco. É bom que você registre que naquela época o centro do sudoeste do Paraná era Clevelândia, era o centro político, seria isso? Era o único município da região, né? Então, com a vitória do Simval em Clevelândia, eles criaram um município com divisa, com área territorial bem pequena, que abrangia do Rio Pato Branco ao Rio Vitorino. Com a vitória de Bento Munhoz da Rocha, o PTB de Pato Branco aqui e a coligação que elegeu Simval Martins não concordamos. Aí o presidente do PTB, na época era o Teodorico Guimarães, eu, fomos a Curitiba com o Anibele, fomos ao governador e conseguimos que Pato Branco abrangesse as vilas de Bom Sucesso, Canela, Vargem Bonita, Itapejara do Oeste, Itapejara, Coxilharica, Águas do Verê e dois vizinhos. Realmente uma bela conquista aí que o PTB de Pato Branco, já recém-criado, conquistou. Nós vamos dar uma sequência aí com o senhor Germano Corona. O senhor Roberto Posa veio vendendo gasolina. E qual a sua atividade quando o senhor veio a Pato Branco, senhor Germano? Eu vim no 3 de junho de 1947. Sapateiro, coloquei uma sapataria, loja de calçado e comecei a trabalhar. Nesse meio tempo, o Partido Social Democrático, através da Chiquinha, o senhor Aparício Henrique, que era os que mandavam aqui, eu coloquei uma propaganda na minha porta, na minha frente, ele voltará, Getúlio Vargas. E daí fui ameaçado naquela época, aí me obrigaram, sangue novo com 22 anos. O senhor foi ameaçado por quem? Pela Chiquinha, era a mulher, uma senhora que era do seu Aparício Henrique, que era um engenheiro do pessoal daquela época, né? Daí entrei na política, eu era PTB de Lara, eu entrei no PTB em 44, 45, quando foi criado, né? Vim para cá e aí me deram a oportunidade
de eu procurar exercer realmente o meu ideal, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. O senhor foi convidado por quem para entrar no PTB? Não, nós fomos Os fundadores? Os fundadores. Fomos eu, foi o Pastor Machado, o Teodorico Guimarães, o próprio Posa, depois em seguida, né? Foi um grupo grande aí de pessoal, né? O seu Napoleão Cardoso, da Baixada, que era um cidadão que tinha um dom de palavra extraordinário, né? Convencente e tal, né? Esse grupo é que começou. Baseado nos ideais do getulismo. Getulinho, né? Pegávamos propaganda do Getúlio, aquela propaganda azul, e a polícia atrás de nós. E nós colocávamos propaganda aqui, a polícia batia aqui, nós estávamos no outro lado já lá. Nunca fomos presos. Sobre essa perseguição, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais. Como é que se dava essa perseguição? Era unicamente em função de divergência política, ou havia divergência pessoal, ou alguma área de atrito comercial? Por que ocorria isso que sempre que se fala, nesses anos aí que os senhores estão discorrendo, se fala em perseguição? A perseguição não tinha nada a ver com questões nem ideológicas, você falava nem nisso, né? Nem como comerciante, nem como jovem, nem como mais velho. O que havia era uma perseguição política do Partido Social Democrático, que não queriam que nenhum partido, que ninguém se manifestasse a não ser a favor deles, do governador do Candinho, digamos, do Lupiol, o pessoal que estava no governo. E isso aí tinha uma influência na vida pessoal das pessoas, uma vez que, por mais que a pessoa não tivesse medo, algum tipo de temerosidade certamente tinha. Claro, eu fui um dos que tive a sorte, porque o meu sogro, o seu Pedro Sartori, que por sinal me queria muito bem, dizia, né, o pessoal do PSD que vinha jogar pôquer, o meu sogro tinha um bar, jogava um pôquer e daí falavam no nome do Germano. Igual o delegado de polícia, que era o Pavião dos Santos. E meu sogro dizia, não, o Germano não é, o Germano é família do PSD e tal. E você foi amaciando. Isso dito ao meu sogro depois de muitos anos que eu sabia. Eu não morri, não me mataram, foi porque ele participou de uma conversa, né, e tal, que não era isso e tal, né. Então, acho que por aí que eu me escapei, né. Antes do senhor Posa voltar na questão política, eu gostaria que o senhor relatasse uma outra atividade que o senhor teve aqui em Pato Branco, que é até uma atividade histórica, é relacionada com vendas de até 30 mil sacas de trigo. Compras e venda. Né? Venda de 30. O senhor poderia detalhar um pouquinho mais isso? Só que antes eu gostaria de falar primeiro concluir. Certo. Né? Então, como Clevelândia conseguimos essa área do município, nós lançamos o candidato Plácido Machado a prefeito. E fomos vitoriosos, nós elegemos 5 vereadores e o PSD elegeu 4. Com o decorrer dos tempos, o município estava se instalando e o doutor Antônio Anibelli mandou um motor de 1.200 HP para Pato Branco para iluminar a cidade, né? Criou a comarca de Pato Branco. Ele era deputado estadual. Ele era deputado estadual, ele conseguiu com o governador lá, criaram a comarca de Pato Branco. Com isso... Mas antes disso, Roberto, foi criado, primeiro pela Anibelli, derrubou, sim, eu já falei. Derrubou, aí a Anibelli criou maior. Sim, falou, né? maior. Era Tario Santana, foi feito até 2 vizinhos, né? Sim, ali eu já tinha falado agora há pouco. Então, o que aconteceu, criando o município de novo, falou Alberto, aí depois, o mais principal foi depois a criação do município, a legalização das terras do quadro urbano, né? E suburbano. Para legalizar, que o Plácido começou a legalizar as terras para título definitivo, etc., né? E depois também, o Anibelli, depois de feito isso, cria a comarca. Já falou na comarca, Alberto Posa, criou a comarca e encaminhou. Quer dizer, tudo, o motor
que até o Paulino Sartori mora ainda aqui, é vivo, é companheiro nosso, amigo nosso, foi a São Paulo, e o Bento Menezes Neto se licenciou por 30 dias como governador. O Anibele era o presidente da Câmara, assumiu o governo nesses 30 dias, preocupado com o Sudoeste, arrumou um motor que durou até 61, quando foi inaugurada a usina do Chupim 1 aqui. Um motor novo, etc. Então, além da comarca, tudo isso aí, o Anibele foi o homem realmente que compôs o município com seus companheiros do PTB, que era o Alberto Póliga, o Germano Corona, que era o Viganó, que era o Cantu, que era esse pessoal, Copete, né? Um monte de pessoal nosso daquela época. O senhor falou anteriormente que a expansão territorial de Pato Branco se deve, né, a uma viagem a Curitiba. Sim, a Curitiba, que eu falei agora há pouco. Isso. Como é que foi essa viagem? Não, nós viajávamos de caminhão a Curitiba, aproveitando. Uma viagem Às vezes levava um dia inteiro, 2, se chovesse levava até 8 dias. Os senhores chegaram, foram recebidos? Por intermédio do Anibele, fomos juntos, fomos recebidos pelo governador. E dessa audiência? Dessa audiência que saiu o aumento da área do município de Pato Branco. E a partir daí, então, que foi uma conquista, pode-se dizer, do PTB? Do PTB. E aqui na época, o Germano falou nas famílias, mas nós tínhamos aqui, tinha o Candomelo de Bom Sucesso, o Braghini de Bom Sucesso, tinha os Gonçalves de Coxilharica, o Dal Pascoal. Essa gente toda era do PTB. E essas pessoas, essas famílias, sempre, a maioria vieram do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul e sempre acompanharam e votaram no PTB aqui em Pato Branco. Eles já tinham uma origem getulista do Rio Grande do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu lembro aqui o Juvelino Panoncelli, o Daneluz, né? E tinha muita família, os Cantu, Bertol. Foram essas famílias então, que constituíram o PTB, o PTB do Rio Grande do Sul. E com relação a Santa Catarina, esse pessoal que veio de Santa Catarina tinha alguma origem em PTB? Muito poucos. A maioria eram udenistas. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo comercial e na sequência, você que é jovem, vai ficar sabendo exatamente como aconteciam as eleições dos anos 50. E o projeto Contando a História, a promoção é da Assessoria de Imprensa, Prefeitura Municipal de Pato Branco e Rede Cilinalta de Comunicação. O objetivo é registrar a história de Pato Branco e do Sudoeste do Paraná, contada pelos próprios personagens, que com o seu talento, trabalho e coragem, ajudaram a construir essa história. E por falar em coragem, vamos falar como é que eram as eleições nos anos 50. Senhor Alberto. Na eleição de Clevelândia, entre Simval Martins de Araújo e Dr. Arriva Ligreff, a gente fazia comício no interior. Eu estive em diversos, em Coxilharica, Itapejara, Canela, e mesmo aqui na cidade de Pato Branco. Mas no interior, quando não havia foguetes, era o 38 que funcionava, com tiros pelo ar. Eu ajudei a campanha do Simval Martins de Clevelândia, botei alto-falante num caminhão Diamante e fizemos toda a campanha. Germano, eu, Antônio Zanol, principalmente, que era candidato a vereador, fizemos toda a campanha e fomos vitoriosos. O senhor lembra algum episódio que marcou, assim, que o senhor lembra dessa campanha? Um ou mais? Não, propriamente dito não, porque foi uma campanha normal, né? Foi normal, não teve
A não ser em 1950, quando tivemos que fugir aí da praça, corridos pela polícia militar. Como é que foi esse episódio? Muita gente, depois do comício, muita gente teve que se esconder embaixo de uma madeireira para fugir da polícia. E essa fuga se deu em função do quê? Por que essa perseguição? Essa perseguição era unicamente política, não tinha nada de pessoal, era unicamente política. O que havia na praça lá, senhor Coronel, que ocasionou esse episódio aí com o senhor Roberto Paz? Houve uma reunião, houve um comício. Um comício. Né? O pessoal, o problema era a polícia, né? Comício de quem? A polícia, no comício do governador, do PSD. Tempo do peão, né? Depois veio aquela do Bento Montarocha Neto, foi uma barbaridade. É uma perseguição extraordinária. Vamos historiar direito esse comício. O comício era do Moisés Lupion. Do partido Moisés Lupion, PSD. porque Moisés Lupion, na época, ele não era o governador. Não. Ele não era o governador. Ele se elegeu depois em 1955, novamente. Anteriormente ele era governador. Depois assumiu um outro, né? E a polícia estava sob o comando de quem? Ele mandava. Ele mandava no estado do Paraná, Moisés Lupion. Agora veja bem, isso vai ser depois. Depois de passado uns anos e conversando com alguém naquela época, me contaram, assim, quase fonte segura, que o Lupion em si não era ruim. Era um cidadão que não era a polícia desorganizada e que o comando de segundos, de terceiros, que fazia essa barbaridade, influído na questão das terras, da questão agrária aí. Todo mundo queria ficar com pedaços de terra e tal, e queriam vender, acertar, e a polícia naquela época apoiava isso. Então os aproveitadores da terra se alojavam com esse pessoal para fazer a falcatrua, prender e fazer etc. E ainda com relação às eleições, a polícia tinha alguma influência no pleito eleitoral? Tinha. De que forma? Perseguindo, fazendo com que... Prendendo gente, ameaçando, né? Mas essas prisões se davam em função do quê? Mas não tinha prisão. A prisão politicamente, a manifestação política era uma questão, não tinha motivo. Era um motivo que te prendiam e te mandavam para a cadeia, acertavam e pronto. Deixando a pessoa com medo, ninguém falava em PTB quase, tinha medo, falava para os panos. Eu cansei de fazer reuniões ali atrás, num matinho, que ali na frente do Palágio em cima, na rua Caramuru. Eu, o Nestor Cardoso, Zezinho Cardoso, Napoleão Cardoso, Jovenal Cardoso, escondido. Nós ia preso. Foi dessa maneira, por Alberto também tá. O que eles queriam era que ninguém saísse de casa para ir nos comícios do PTB. E humilhar as pessoas para ter medo de não ser for também, mas que não falasse nada. Então a primeira eleição do PTB foi com Plácido Machado. Com Plácido Machado. Ali em 1950 aliás, depois da eleição do Plácido Machado, em 1956, não, antes, em 54, 55 se elegeu Moisés Lupion, governador do Paraná. Aí eles forçaram a saída do Plácido Machado, que era ex-ator estadual, e assumir o posto dele lá em Ponta Grossa. Caso contrário, ele não renunciasse, ele perderia o emprego. Aí ele renunciou e assumiu o presidente da Câmara, senhor João Viganó, que na época foi ao Porto União, a União da Vitória, junto com Domício Scaramella, foram ao exército e conseguiram um trator muito grande para iniciar a construção do campo de aviação em Pato Branco.
Eu fui até encarregado pelo prefeito como fiscal, que ajudei e organizei a questão do campo. Tinha mais de 100 pinheiros em cima. Onde é o campo de aviação? Hoje, foi comprado, ou desapropriado, não me recordo bem, do Armando Choqueta, que é o pai do Hildo Choqueta, né? E aí depois disso aí veio, como disse o Posa, né? A perseguição. O Plácido era um cara sério, honesto, e a perseguição até que ele saiu. Só que eu acho que ele teve uma qualidade, e de medo de perder o cargo de coletor num lugar melhor, mais confortável com a família dele, tinha 3 filhos, 2, 3 filhos, né? Ele só disse que isso eu sei que eu estava junto. Eu só renuncio se vocês elegerem o João Viganó, meu companheiro, para pôr o meu lugar. Aí o pessoal se rendeu, votaram, elegeram e ele renunciou. Então, em síntese, o PTB forçou a renúncia do prefeito de Pato Branco. O PSD. Aliás, exato, o PSD. Em função de quê? Só pela tomada do poder, o problema pessoal? Pela tomada do poder, pela influência, para que isso viesse ajudar a eleição. A nova eleição. Isso é como realmente, né? Aí em 1956, teve a segunda eleição de Pato Branco, onde o candidato foi o doutor Ari Valdir Greff, que era vereador, e eu, como candidato do PTB, apoiado pela UDN. O Germano foi candidato a vereador, se elegeu, e nós elegemos 3 vereadores. O PSD elegeu 3 e o PSP elegeu 2, na época, Dário Rossi e Alberto Gerão. Na época, como o Moisés Lupion era governador do estado, que na campanha fizeram a campanha, quando foi candidato, prometendo ao poceiro do sudoeste do Paraná que ele legalizaria as terras aos colonos poceiros, que as companhias não viriam na região. E o que se viu? Eles ganharam a eleição em todos os municípios do sudoeste do Paraná, que na época foram criados 5 municípios. De Clevelândia passou a ser 6 municípios, onde Capanema foi criado com 75 votos. O vereador mais votado se elegeu com 48. O vereador menos votado que se elegeu com 3 votos. O prefeito Otávio de Matos se elegeu, primeira vez, se elegeu com 29 votos. Eu gostaria de saber, senhor Corona, a sua opinião, por que é que o senhor Alberto Posa não venceu essa eleição com o Greff? O que determinou isso? Eu posso explicar. Além de ter o poderio econômico do município, do novo município de Pato Branco, que era formado, a maioria dos comerciantes industriais de Pato Branco eram PSD. Ele tinha a estrutura, a favor dele, a estrutura política do governo de Moisés Lupion, que perseguia a estrutura maior. Nós fizemos a campanha do Greff, praticamente o Germano e eu, com um Forzinho 29, alugado do senhor Nilo Capelli. Verdade. Dia de chuva, nós não tínhamos condições de fazer campanha, porque as estradas eram intransitáveis. Quantos eleitores tinha e qual foi a diferença de votação? A diferença com o doutor Ari Valdir Greff foi de 350 votos. Eles tiveram que trabalhar bastante para nos ganhar a eleição. Inclusive, eu ganhei a eleição em Bom Sucesso do doutor Greff. Ganhei em Coxilharica dele. O Greff foi tido como um bom prefeito. Uma das suas realizações foi a construção do aeroporto municipal. Mas há quem afirme que muito mais importante na época do que o aeroporto seria a construção de uma usina
que impulsionaria aí o progresso de Pato Branco. Os senhores dois concordam com essa tese? Não. Eu não concordo pelo seguinte, porque a usina, ele não construiu a usina. Então, que entre a usina e o aeroporto, deveria ter construído a usina. O aeroporto iniciou já na administração Plácio Machado. Né? Que o Germano... Por exemplo, de todos aqueles pinheiros, eu era fiscal. Foi criado, fomentado, acertado. E a usina, posteriormente, ele trouxe uma locomóvel que funcionava a lenha, que precisava caminhões e caminhões de lenha. Né? O combustível era lenha. Então, E o motor foi o exato, que era um conjunto novinho, que o Paulino Sartori, quando o governador, no exercício, Antônio Aníbal, determinou em São Paulo o motor, o conjunto, ficou uma semana lá, o Paulino, para pegar o motor no caminhão e trazer aqui. Na minha campanha... Só um pouquinho, veja bem, naquela época, então, daí, prefeito Greff, nós elegemos vereador. É um passo até que importante. E é muito para o interior. Tinha um 29, um caminho 29 fechado, sim, vai, 29. Passei na frente do motor, o Plácio Machado fez a casinha, a magazine antigamente ali na Tapajós, né? Na Ibiporã ali. A casinha e o motor lá dentro. Eu encrenco o 29, um domingo de manhã, que eu ia indo numa comunidade aí, e entrei para falar com o Frito Federico, era um alemão, Frito, chamado de Frito. Entrei lá dentro, chamei Frito, não está pegando, não daria para, vamos dar uma olhada e tal. E naquilo eu estou lá dentro, eu estava de casaco. Entra o prefeito, que se elegeu, o Greff, entrou lá dentro e disse assim: Federico, está proibido pessoas estranhas ao quadro municipal entrar aqui nesse recinto. E o senhor fique sabendo, senhor prefeito municipal, que eu sou vereador eleito pelo PTB, faço parte desse quadro. Portanto, aqui não tem ninguém que não particular. 2 homens públicos. Ele abriu o casaco e eu abri o meu. E até hoje não... E os dois estavam armados? Eu estava armado, também estava. Realmente aí os telespectadores devem ter uma proporção exata como era difícil se fazer política antigamente. Nós vamos a mais um intervalo comercial e na sequência voltamos ouvindo o senhor Germano Corona e o senhor Roberto Posa sobre a história política de Pato Branco e do Sudoeste do Paraná dentro do projeto Contando a História. Sr. Roberto Posa, em 56 o senhor tinha uma proposta relacionada com a construção de uma usina. De uma usina, com a venda dos terrenos urbanos e suburbanos, daria para construir uma usina no rio Chupim, no Salto Grande. Que consequência teria isso para Isso o Pato Branco teria desenvolvido muito mais, porque havia falta de energia na região aqui toda. Nós teríamos tido uma usina municipal. Eu acredito que com o lucro dessa usina daria até para construir no futuro outra maior. Depois o PTB também concorreu na sequência contra o Ivo Tomazoni. Também. Que era um radialista competente. Mas antes disso, o Germano pode falar sobre a renúncia do Greff. Há algumas versões. Que essa é interessante. Algumas versões. Qual a versão mais qualificada para a renúncia do Greff? Bem, entre o Greff, o PSD entre o Candinho e o Lupião, na briga da divisão entre eles... E por causa das terras. O Greff ficou com o Candinho. E os demais, o Guirinho Zandoná, o Ivan Scaldato, o pessoal mais do diretório ficou com o governador. Aí o Greff ficou com maioria na Câmara. Não tinha mais condições, aí a briga deles foi uma briga assim bem, né, por causa do poder, né. Daí o Greff se viu acuado, se viu perdido, porque naquele tempo as coisas não eram fáceis que nem hoje.
Daí então o Greff resolveu marcar uma reunião com o PTB. O Torquato Bertol era o presidente. Aí fui eu, Torquato Bertol, E eu estive na reunião junto. e o Nestor Cardoso. Daí chegamos lá, era uma noite. Eu ainda me lembro bem, eu sou meio nervosinho também, né? Então me lembro bem que nós atrasamos um pouco. E a prefeitura era aqui no João Cardoso, aqui. Tinha a porta da frente e um corredor, e o gabinete do prefeito era no fundo do corredor. E eu olhei pelo vidro assim, era meio chuvoso e tal. Estava o Greff de livro na mão, caminhando, ida e de volta. Até nós batemos na porta, atrasamos um pouco, daí ele veio do fundo, viu, fomos lá. A proposta que ele fez para nós foi o seguinte: o PTB, que tinha 3, né? Que era eu, o Fischer e o Pedrinho. E o Arsênio, é o Pedrinho. 3. Não, Arsênio Gonçalves de Azevedo. Fazíamos a maioria dos dissidentes, dos companheiros do Greff Candinho. Então a maioria disse o seguinte: olha, vamos fazer um acerto aí, o Germano nós elegemos ele presidente da Câmara. E cada 3 meses, 4 meses eu dou para o Germano de saída agora 90 dias da prefeitura. Para nós fazer em conjunto, desde que eu tenha Maria na Câmara, que eu posso fazer porque sem nada não posso fazer nada e tal. E nós, como que tínhamos que conversar com o Libério, porque afinal de contas não era naquela época, o Libério, o deputado, era o líder, né? Aí nós ressalvamos o seguinte: nós vamos conversar com o deputado está na região, está caçando aí perto do Vereador do Luz e tal, nós vamos lá. Aí ficou combinado nós ir lá e voltar a conversar com ele. Daí chegamos lá, embaixo de água e tal, demoramos, em vez de voltar na noite, voltamos no outro dia. Conversamos, e modificou as coisas e tal, estava bravo com o prefeito. O que foi modificado? Foi acertado para essas condições aqui e mais a outra coisa que eu não sei o que foi. Sei que faz uma coisinha. Aí voltamos atrasado para ir conversar com o Greff e soubemos já de antemão que tinha acertado, mas que a venda, né, do hospital para o grupo do governo do Estado. Aí acertaram, ele renunciou e foi embora. Mas há veracidade da informação que após a venda ele relutou em renunciar? Não, ele renunciou. Foi um acerto. Foi pacífico. Sim, né? Mas ele demorou um tempo ainda para renunciar. Não, demorou. Antes, talvez essa proposta, antes de fazer a nossa proposta, estivessem negociando. Mas a nossa proposta que ele fez para nós até ficou 24 horas. Aí ele vendeu. Acertou. Se vendeu, deu. Foi. E a proposta do PTB ao Greff foi que garantiria ele na prefeitura. E qual seria a maioria da Câmara, né? a contribuição histórica que o PTB deu a Pato Branco e ao sudoeste do Paraná? Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores dois. Olha, o PTB, a maior, foi a legalização das terras, onde Anibele, Souza Naves, Otto Meder era da UDN, João Goulart, Germano, eu, Ulisses Viganó, nós lutamos contra as companhias de terra. Porque quando o Lupion ganhou a eleição, com promessa que ele legalizaria as terras, ele trouxe as companhias de terra para cá, trouxe as companhias, trouxe os jagunços, trouxe estupros, mortes, assassinatos. Foi uma barbaridade. Isso aí foi uma coisa séria. Que culminou com a morte do Pedrinho Barbeiro. Né? Pedrinho Barbeiro, pelo único motivo que ele estava angariando assinaturas para mandar ao presidente da República, porque anteriormente eu já tinha levado um abaixo-assinado ao Rio de Janeiro e entregue ao deputado federal Antônio Babi. Foi assassinado covardemente. Por jagunços das companhias. Da companhia. Mandados por alguém aqui, dizem que é de Pato Branco, que a gente
não sabe o certo, né? Mas isso aí é uma acusação aí que continua perdurando. Essa suposta ação, ela teria sido enviada por pessoas do PSD? Pessoas, não digo do PSD, mas pessoas ligadas aos interesses de se apoderar das terras da região, porque era uma fortuna, se não me engano, eram 370 milhões de hectares, uma coisa assim, era uma fortuna, com pinhais. Estamos falando aí do Levante de 57. Senhor Corona, o senhor Alberto, então, entende que a maior contribuição que o PTB deu a Pato Branco e ao Sudoeste Paraná é relacionada com a legalização das terras, que pôs fim àquele Levante de 57, aliás. E na sua opinião? Eu acho que o partido, em um todo, contribuiu, mas com a presença fundamental do homem certo que trouxe tudo isso foi, chama-se, o deputado Antônio Anibeli, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente da Câmara, foi governador por 30 dias. Esse foi o homem certo no momento certo daquela época. Basta dizer que se elegeu 7, 8 vezes. Para que os telespectadores possam melhor se situar, vejam o seguinte, hoje está se falando em Ferroeste e já até uma conclusão. Naquela época, o deputado Antônio Anibeli já falava, inclusive, na construção de uma ferrovia aqui no Sudoeste. Isso, em 1956, numa emenda ao orçamento de 57, ele entrou com um projeto da criação de uma usina hidroelétrica. Qual a eleição mais difícil que os senhores dois participaram? No sentido de liberdade? Foi na eleição de 1956, né, Germano? Essa eleição visava o quê? Elegeu quem? Elegeu o Greff para prefeito de Pato Branco. E a eleição contra o Amazônia já foi mais solta? A eleição contra o Amazônia... O senhor Alberto concorreu pelo PTB e o Ivo Amazônia, radialista na época, concorreu pelo PSD. Em 1960, eu concorri com o Tomazoni, que era pela UDN, o Tomazoni, eu do PTB, e Oswaldo Caldato pelo PSD, Eu tive o apoio de Astério Rigon, que seguiu uma dissidência de um político de Curitiba, o Acioli Filho, e me apoiou. E o Vicente Eliseu Pessan também, que era do PSP. Nós concorremos, elegemos 4 vereadores, Oswaldo Caldato elegeu 3, e a UDN, que ganhou a eleição, com a diferença de 71 votos, elegeu 2 vereadores. Inclusive, o candidato a governador do PTB aqui foi vitorioso. E qual a explicação que o senhor tem para isso? O povo que analise os dados e julgue. Houve influência certamente também em função da participação do radialista, então, Ivo Tomazoni. Eu acho que não, porque eu também participei da questão de terras aqui, levei abaixo-assinado ao Rio de Janeiro. Esse abaixo-assinado angariado pelo Pedro José da Silva, veio cair na minha mão e eu entreguei ao Anibeli. Eu tive o apoio do Anibeli, do Babi, o povo que julga o que houve nessa eleição. Agora, o cartório eleitoral daqui, Germano e eu, nós qualificamos no Verê mais de 200 títulos. E a gente batia uma fotografia, eles assinavam o requerimento e depois era entregue. E desapareceram esses títulos do cartório. Isso antes da eleição.
Mas assim mesmo nós elegemos mais vereadores, ganhamos do governo do estado e perdemos a eleição por 71 votos. A gente ouviu falar muito aqui sobre perseguições, desaparece isso e uma série de situações. E a justiça, como é que funcionava na época? Mas se tudo era um bloco de tudo igual, quer dizer, a justiça era o chefe político. Isso nós já citamos aí. Gente que não tinha sentimento nenhum, era o mando, era o mandar, era os que mandavam, os que faziam, que surravam, faziam o diabo. Esse que é o problema. O que... Nós estamos chegando ao fim do programa. Só um instante. Pois não. Nós tínhamos um candidato a governador, Souza Naves. Se não tivesse dado infarto, tivesse morrido, a eleição não teria tido graça. Seria vitorioso com muita diferença no estado do Paraná. Ele era amicíssimo do Jânio, do Jango, do Jango era do mesmo partido, amicíssimo do Jânio. Basta dizer que aqui no Paraná foi feita a dupla, Jânio e Jango. E que quando assumiu o Jânio Quadro, o governo da República, e depois renunciou, assumiu o Jango veio a Pato Branco, o único presidente da República até hoje que veio a Pato Branco, trazendo títulos de terras aos poceiros do Sudoeste. Muito bem, nós estamos chegando ao fim do programa, embora tenham muitos outros assuntos, e certamente haverão outros programas sempre com o mesmo objetivo, que é resgatar a história de Pato Branco e da região através de seus próprios personagens. Eu quero registrar aqui a presença do jornalista Adriano Ultramar, do Jornal de Pato Branco. 30 segundos para cada um dos senhores fazerem as considerações finais. Agradeço a paciência dos ouvintes em ouvir um pouquinho de história política de Pato Branco. E gostaria que essa juventude que labuta hoje na política tomasse como exemplo esse deputado do Sudoeste do Paraná, que se chama Antônio Anibeli, pela coerência política, honestidade e trabalho. O que eu considero que foi o maior político do Oeste e o mais honesto. E que também imitem o Germano Corona pela sua coerência política, pelo seu trabalho, seu dinamismo, sempre em prol das classes mais humildes de Pato Branco. Muito obrigado. Senhor Corona. Olha, talvez os elogios, eu agradeço muito ao amigo Posa, mas é o conjunto do trabalho que valeu, né? Quer dizer, o trabalho nosso, o trabalho do Posa, o trabalho das famílias daquela época, né? Cantu, Bertol, Copete e outros, Cardoso, o próprio Anibeli, né? Deputado, que nos guiou tudo que tem feito, tudo que está feito aqui do passado. Nós devemos aí ao deputado Antônio Anibeli, ao Antônio Babi, que era federal, o governador Bento Muniz da Rocha Neto, quer dizer, essa gente que fez com que Pato Branco tivesse o primeiro desenvolvimento em legalização de terra, de município, comarca, um monte de coisas que interessou muito. E Pato Branco hoje, se tem tudo o que tem, graças também à população extraordinária que nós somos. Me incluo junto, sou do Rio Grande do Sul. E é necessário que se diga, realmente o pessoal veio do Rio Grande do Sul para trabalhar e fazer o que fez em Pato Branco. O Sudoeste hoje é uma capital de cultura, de comércio, de hospitais. Tudo isso foi construído pela população. Nós agradecemos a entrevista do Sr. Germano Corona, do Sr. Alberto Pós, e agradecemos também ao prefeito Cláudio Paduan, que incentivou a realização desse projeto. E na próxima semana voltaremos nesse mesmo horário com outros personagens que ajudaram a construir a história de Pato Branco e do Sudoeste do Paraná.